desenvolvimento. E aí a gente vai ver em várias questões, né, que a ONU que não deu conta de resolver. A gente vai ter na década de 90 Ruanda, um genocídio, em 100 dias, 800 mil pessoas foram mortas numa guerra civil. Quer dizer, tem o filme, né, Hotel Ruanda, se vocês não assistiram, assistam, porque vale a pena. É muita coisa, é muita violência. Na questão de Gaza, na questão da Palestina, a ONU nunca conseguiu resolver. Olá! O programa Analisa de hoje vai discutir a crise dos organismos internacionais. A Organização Mundial do Comércio está com o órgão de apelação paralisado desde 2019, quando os Estados Unidos decidiram bloquear a indicação de novos juízes. Já a ONU, Organização das Nações Unidas, vem sendo frequentemente criticada por ineficiência na resolução de conflitos internacionais, como o da Ucrânia e o da Palestina. Nós vamos tratar destes temas com a pesquisadora e professora Neuza Maria Pereira Bojiquian, especialista em relações internacionais e professora colaboradora de pós-doutorado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFCH, aqui da Unicamp. Professora Neuza, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada, Silvio. Obrigada pelo convite, pela confiança, né? Vamos discutir aqui um tema que está muito aí nos noticiários, né? Assim, acho que está sendo bastante debatido, vale a pena, né? A gente trazer para o espaço da ciência, né? Da universidade. Professor, eu queria começar pela Organização Mundial do Comércio, a OMC, que deveria regular o comércio internacional, promover a abertura de mercados e atuar na resolução de conflitos, né, conflitos internacionais. Mas o que a gente tem visto e viu recentemente, principalmente com a questão do tarifaço de Trump, foi um papel muito apagado desse organismo internacional. Primeiro eu queria saber se a senhora concorda com isso, né, e qual que é a sua avaliação sobre o papel da OMC, mais especificamente em relação a essa questão do tarifaço de Trump. Muito bem, Silvio, eu acho que essa é uma questão bastante importante, né, porque, afinal de contas, a gente pensa numa instituição com uma baita infraestrutura, né, ela foi criada na década de 90, foi negociada, né, no final, meados da década de 80 para início de 90, e deu surgimento a essa instituição de grande porte, né, com a estrutura do sistema multilateral de comércio, né? Então, uma questão que diz respeito a todos os países, de um modo geral, todos que estão envolvidos nessas negociações e outros que estão ali também observando, tirando conhecimento, tirando proveito, né, do que essas negociações estariam resultando. Então, agora a gente vê um governo nos Estados Unidos que chega fazendo bastante desorganizando essa ordem. Então, eu acho que aí vale a pena a gente fazer um recorte histórico, né? Então, vamos fazer uma recapitulação de como surge essa instituição para a gente entender. Ela é uma instituição que surgiu das negociações do GATT. O GATT era uma das instituições, que eram 3 instituições do pós-guerra, que foram os pilares, né, que funcionam ou deveriam funcionar como os pilares de uma ordem econômica liberal liderada pelos Estados Unidos. Então, ela vem para colocar paz, né? E é uma paz, aí a gente está falando de uma instituição econômica, mas é a ideia de que a paz, de um modo geral, no sentido, na acepção do termo segurança internacional, ela seria estabilizada desde que as nações fizessem comércio, desde que elas interagissem economicamente. Então, você teria ali uma estabilidade econômica e você teria uma estabilidade internacional, de um modo geral, para evitar as guerras, né? Então, ela é uma ordem montada, né, estruturada além da Constituição, das estruturas físicas, elas teriam os princípios, né? No começo, o GATT não tinha todo esse arcabouço, toda essa infraestrutura. Na verdade, ele era um acordo geral,
né? E que não deu, naquele momento, surgimento a uma organização internacional nesse sentido, né? De toda essa infraestrutura, toda a infraestrutura de negociação, de staff, né? De ajudantes ali, funcionários, mas também de uma estrutura jurídica, né? Então, é negociado ali, basicamente, quem negocia, quem dava as cartas eram os Estados Unidos e seus aliados. Né? E no começo, praticamente só os Estados Unidos. Então, ele ergue uma ordem, ele concebe uma ordem onde as regras são imaginadas por esse líder hegemon, né? Por acaso, né? Então, assim, a gente vê que isso ele segue. Várias rodadas são feitas para que se liberalizassem o comércio. Veja, não é aquela acepção econômica de que existe livre mercado, existe livre comércio. Não é isso. É comércio liberal, é um outro conceito. E esse conceito ele é aceito, justamente, ele é concebido justamente para que haja espaço para esses outros negociadores, esses outros atores, esses aliados dos Estados Unidos concordarem com aquelas regras, né? Então você vai fazer ali, tem uma seleção do que vai ser liberalizado. No começo eram esses grandes, né? Estados Unidos e aí Europa, vai se estruturando, vai se recuperando, né, de todo o estrago da guerra, o Japão idem. Então esses são os atores mais importantes nessas negociações por várias décadas. Quando chega a década final de meados de 80, né, em diante, começa um movimento neoliberal. E esse movimento neoliberal é o que, na verdade? São regras. Então o mundo econômico estaria estruturado sobre essas regras acordadas por todos, entre aspas, né, do que estão ali. O Brasil faz parte desde o início, inclusive, dessa instituição GATT, né, Acordo Geral de Comércio e Tarifas. Então, essa instituição vai dando um certo. Não tem muito conflito. Por quê? Porque os outros países também eram periféricos, eles não interferem muito nessas negociações. Né? E isso vai num ritmo até que chega final, né, essa dobra de 80 para 90, surge essa nova instituição. Agora, veja a diferença que tinha e por que lá no começo os Estados Unidos, dentro do seu poder, né, da sua legislação interna, não cooperou ou não concordou em abrir uma instituição no sentido mais radical do termo, de ela ser independente, né, ela ser um espaço, um órgão onde se negociava acordos e que os países teriam que ceder soberania ali. E não tem isso. Então, vai ter um GATT, ele é uma instituição mais diplomática do que jurídica. A OMC não. A OMC surge como uma instituição diplomática, mas uma instituição jurídica. Né? Uma instituição que tem o seu corpo jurídico para decidir os conflitos, porque aquelas regras foram estabelecidas e depois, dentro dessa instituição, a ideia é que esse acordo seja cumprido. E aí, se alguém fura o acordo, se alguém, né, rompe com esse acordado, o que vai acontecer? Então, a OMC, ela faz isso. Só que, de repente, você tem ali, em algum momento, um ponto de inflexão. O que aconteceu, se a gente for olhar? A gente vai ver que na década de 90, no início de 90, que nasce essa instituição, a China estava negociando para entrar na instituição. Ela leva 15 anos para conseguir ser aceita. E quando ela entra, quando é que é? 2001. Quando começa 2001, tem um lançamento de uma rodada, que assim, é a diferença de um mês. A rodada Doha de desenvolvimento. Rodada Doha de desenvolvimento, olha o título. Opa, vai então colocar em pauta interesses dos países periféricos, dos países em desenvolvimento, e não só aquele núcleo, não só aqueles países ocidentais. E a China entra para negociar junto. O Brasil e a Índia sempre foram muito protagônicos nessas negociações, mas com pouco poder. Assim, um poder diplomático muito grande, mas um poder
no sentido do poder duro, né? Do poder de, olha, eu tenho um mercado absurdamente grande, eu tenho os meus princípios macroeconômicos estão todos estáveis. Não tinha nada disso, a gente estava endividado, estava pedindo, sabe, moratória, todo aquele negócio, então a gente não tinha. Quando 2001 entra a China, então as coisas começam a mudar. E aí a gente vai ver que os Estados Unidos, que eram os líderes dessa ordem, né? Os que jogaram isso, eles começam a... Opa, peraí. Aí as negociações não andam. Então a gente vai vendo um dinamismo, por um lado, desses atores todos negociando, mas por outro lado, uma coisa um pouco mais assim, de resultado a gente não estaria vendo. E aí, de repente, chega em 2016 alguém fazendo uma campanha eleitoral nos Estados Unidos e incorporando um discurso que vai totalmente contra essas instituições, inclusive a OMC, e ele vai fazer uma guerra tarifária. Eu estou me referindo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tinha uma visão de mundo completamente diferente desses arquitetos dessa ordem liberal que os Estados Unidos lideraram, né? Então, agora, governo que chega, ele chega para colocar. Então, ele começa a colocar as tarifas ali. Quando ele volta, aí ele sai, e ali ele começa a desrespeitar as regras da instituição de um modo geral, ele sai, fica o Biden, que é o presidente Joe Biden, que é um democrata, que não vai atacar o globalismo, não vai atacar as instituições, mas também não vai mudar muito, não vai dar avanço, não vai permitir um avanço na OMC. E aí você tem, por último, volta o Trump com esse tarifaço. Então, o tarifaço é um rompimento. Tá? Ele marca esse rompimento dessa ordem e de uma forma muito dramática, de uma forma muito chocante. Então, eu não sei se eu consegui te responder, né? Mas eu tive que fazer essa recapitulação histórica até para eu, né? Assim, acho que os nossos ouvintes aqui estarem acompanhando, né, um pouco disso. Eu acho que nessa sua primeira questão, espero ter respondido aí. Sim, foi uma baita análise, professor. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o papel desse órgão de apelação da OMC, né, que pelas informações que a gente tem aí está paralisado pela falta de indicação de juízes do próprios Estados Unidos, né? Como que funcionaria esse órgão e qual que seria, se ele não tivesse paralisado, o papel dele nessa questão do tarifaço? Para a gente atualizar um pouquinho esse conceito. Claro. Então, quando eu falo que o Trump, ele ataca a instituição multilateral, ele ataca as instituições de um modo geral, o multilateralismo, ele ataca os próprios aliados dos Estados Unidos nisso tudo. Então, ele vai atacar a OMC desrespeitando aquelas regras. Porque quais eram as regras negociadas? Redução tarifária e redução de barreiras. Então, era o máximo que os países pudessem, eles teriam que reduzir a margem tarifária, então, dos Estados Unidos. Se você pegar a média, ela é uma média baixa. Tem picos, tá? O Brasil tem uma média tarifária que já foi muito mais alta. E aí tem a média tarifária, que ela é o que está negociado lá naquela instituição e o que é praticado. E é essa que interessa, mas eles vão fazer uma coisa dizendo assim, não, porque se muda o governo no país, aqui, se não está escrito, não está assinado, não tem validade. Então, quando o Trump vem e desfaz aquilo, ou desrespeita, ignora aquelas regras que foram negociadas, o que ele está fazendo, na verdade? Desrespeitando o acordo e dizendo, eu não quero mais isso, mas mais do que isso, o que já foi negociado teria que ser agora validado, estudado, né, avaliado, julgado por uma corte. Falei no comecinho que a OMC, ela é uma instituição que tem, além da sua natureza diplomática, tem uma natureza jurídica. A gente costuma dizer assim que a OMC tem dentes, porque ela morde e ela fala, eu estou mordendo, não é mordendo o que não deveria, mas mordendo o que está no acordo. Está aqui, ó, o acordo está aqui, eu quero que esse acordo seja respeitado. Então, vai morder o caixa, né, a balança comercial daquele país que estaria desrespeitando e fazendo com que ele respeite isso, porque senão
está sujeito à retaliação. O Trump, então ele sabendo disso, ele falou, então não adianta eu fazer isso aqui agora, porque senão eu vou ser julgado. O que é o órgão de apelação? É o seguinte, então dentro desse arcabouço jurídico, você tem ali os juízes, que são os árbitros, tá? E aí, se houve algum desrespeito ali, e essa decisão, houve um desrespeito dessas regras, e aí essa decisão, esse corpo de árbitros decidem que os Estados Unidos estão infringindo a regra, eles estão sujeitos a retaliações, os Estados Unidos dizem assim, eu não aceito. Eu não admito isso. Não é isso que está acontecendo. Eu estou fazendo isso porque eu quero um comércio justo e blá, 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 toda aquela confusão, né? Todo o discurso que a gente está vendo, toda a retórica. Aí tem um órgão de apelação que vai ser a Suprema Corte, se a gente pudesse fazer uma equivalência, seria uma Suprema Corte desse corpo jurídico, né? Desse tribunal, desse órgão de solução de controvérsias. E na regra constituinte dessa, né, na Carta Magna da OMC, existe lá um número de juízes de Tribunal Superior, né, desse órgão de apelação. E ele só vai funcionar se tiver com esse número de juízes integralmente, sentado à mesa ali para decidir. O que eles estão fazendo? O que os Estados Unidos, que propuseram essa ordem, acabam fazendo com o tempo? Porque entrou, né, os novos países aí, os emergentes, que são chamados de emergentes, com um poder muito grande de barganha, né? Ele começa a minar isso, ele vai tirando, porque cada aposentadoria de um juiz desse, o país precisa indicar um substituto. E o que os Estados Unidos começaram a fazer? Não indicar esse substituto. Então, esse órgão acaba ficando inoperante. Então, aí você pensa assim, tá bom, então foi uma questão técnica, né? E aí isso em algum momento vai ser resolvido. Não é uma questão técnica, aí é que tá. Né? Isso aí existe uma estratégia por trás disso, né? E ela é justamente para você. Então você vai atacando esse órgão que tem uma função muito importante, que na verdade vai dar todo sentido, né, para essa instituição e para a funcionalidade do sistema multilateral. Então, quando ele esvazia esse tribunal superior, ele, na verdade, está esvaziando o sistema multilateral de comércio. E ele está falando assim, agora eu vou negociar do meu jeito, agora eu vou fazer a regra a lei da bilateral, na lei da selva. Então, se a gente pegar a filosofia política, é hobbesiana, né? Então, assim, cada um por si, Deus por todos, e aqui a gente vai ver quem é que tem mais poder. E nada que você não consiga com uma arma na mesa de negociação, e aí, então é mais ou menos assim, a gente está exagerando aqui, mas seria isso, a lei da selva. Então, é a lei do mais forte. Então, você tira o princípio jurídico, você tira os princípios norteadores que dão previsibilidade, que eles falam tanto nisso, para você colocar agora um voluntarismo, né? O jogo é meu, agora eu quero, depois eu não quero mais, agora eu julgo que você está sendo injusto no comércio, e o que é justo para um não é justo para outro. Então a gente tem que ter critérios legítimos, e esses critérios legítimos foram definidos lá atrás, inclusive por eles. Então agora vão desnegociar aquilo, né, desacordar sobre aquilo. O que resta agora? Então vamos sentar novamente para negociar. E ninguém senta para negociar a reforma. Poderia haver uma reforma, então vamos fazer uma nova reforma, mas não tem proposições. Então, que você tem um ataque. Então, de um modo geral, esse órgão, eu não sei se eu consegui te responder. Sim. Só mais uma questão para o nosso público entender. As indicações, vários países membros fazem as indicações desses juízes, né? Isso, né? Não é só os Estados Unidos que fazem essa indicação. Não, mas existe uma composição que cada país tem que ter esse papel. Ele tem que concordar, inclusive, né? Então, você tem que, veja, é uma coisa harmoniosa, deveria ser harmoniosa. E eles têm um papel de fazer essa indicação. E quando ele não faz essa indicação, o outro país não pode tomar esse lugar. Professora, eu queria saber um pouco dos impactos dessa paralisia, não só desse órgão de apelação, mas da OMC como um todo, né? Quando a instituição ela foi concebida, como eu falei no início, era para diminuir esse atrito, né? Os atritos, porque os países eles tinham acordos bilaterais. Então, o mundo era uma infinidade de acordos bilaterais. E isso daí tem um custo.
um custo operacional muito grande para você administrar. Eu trabalhei no comércio internacional desde novinha, né? Por isso que eu acabei indo para essa área, estudando um pouco isso, porque eu fiz muito na prática isso. Então, você tem uma documentação enorme, tem que dizer qual é a tarifa que o Brasil vai pagar de imposto sobre a importação desse item, porque tem um acordo com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão, com a Austrália, com tudo. Então, assim, você tem muitos acordos bilaterais. Então, você tem um custo. Dos primeiros impactos é econômico, porque você, além de você subir o preço o custo desses produtos que estão sendo produzidos, né, um impacto na cadeia global de produção, você tem também o custo operacional. Então, tudo isso é custo e isso o mercado não gosta, de um modo geral. Por isso que as ações nas bolsas caíram nos Estados Unidos, então houve esse impacto mais geral. Agora, em termos mais estruturais, o que você está vendo é que esse organismo que foi criado para dar previsibilidade, porque quando você assinou um acordo, como dizem os advogados, não assina nem papel de pão. Porque se você assinou um acordo, está escrito em papel de pão, você vai ter que cumprir. Então, assim, toda essa estrutura que foi criada, ela é desmobilizada, ela é desestruturada, ela é jogada fora. Então, tem um custo aí também em termos de previsibilidade desses princípios, os princípios que são norteadores, que são baseados em normas, ainda que os países conservem a soberania. A gente pode falar depois disso, sobre a soberania dos países, porque o que o Trump faz quando ele impõe o tarifaço, ele está dizendo, eu fui eleito para melhorar a vida de você, trabalhador, de você, cidadão norte-americano e estadunidense. E eu vou fazer isso. E os outros países que se dane, eles que façam o mesmo, eles que briguem pelos seus direitos. Então, você mina a previsibilidade. Eu acho que um dos grandes impactos então, é esse. O custo econômico que sobe para todo mundo, estabiliza essa cadeia produtiva, vai ter que refazê-la, isso leva 15 anos, 20 anos, eu não sei quantos anos que pode levar isso para fazer, né, esse desacoplamento que teria entre os países, e você tem esse custo operacional, né, e você tem a falta de previsibilidade jurídica, a falta de paz. Então, se a gente for pensar, não pensando nessa questão de os países que fazem comércio não brigam, porque não é bem assim, mas eu acho que tem uma questão aí que é de paz, porque os países que estão todos ali em volta, muitos países não têm recursos para negociar. E eles estão depositando confiança nos países que são parceiros. Então, o Brasil representa vários países. O Brasil sempre foi muito protagônico nessas negociações e ele representa muitos países. Esses países que não têm recursos. Então, quando você tem um acordo que é bilateral, ou voltar para esse ambiente de bilateralização, essa dinâmica negociadora bilateral, você deixa de fora, você exclui. Então, você prejudica a inclusão, se a gente for pensar em termos de paz, assim, nesse sentido mais geral, né? Que os países se sentem pertencentes a essa instituição. Então, eles estão minimamente representados, com todos os defeitos que tem a Organização Mundial do Comércio. E eu posso listar para vocês os vários defeitos, mas você tem, ainda assim, você tem um espaço para diálogo, você tem um espaço de pertencimento, de sinal de inclusão, sinaliza para a inclusão, e não de exclusão, e não de... Porque imagina o seguinte... Tem países que não vão ser chamados nunca para negociar nada, porque eles não produzem nada, ou eles vão ser chamados só para negociar as commodities, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Então, eu citaria, para não alongar tanto, esses impactos mais, assim, imediatos e também estruturais, porque tem uma mudança estrutural muito grande, né? Eu acho que, de um modo geral, eu relacionaria esses. Tá bom. A senhora falou no começo, no histórico que a senhora fez, dos países emergentes, né? Como uma espécie de contribuição para esse voltar atrás dos Estados Unidos aí. Eu queria saber se o protagonismo da China, né, qual que é a sua avaliação, se realmente isso teve uma contribuição, né? Os Estados Unidos olharam para esse protagonismo e estão tentando se fechar, enfim. Queria uma avaliação sua nesse sentido. Com certeza, você tocou num ponto que esse para mim é o grande revelador dessa mudança, desse ponto de inflexão, né, do que os Estados Unidos
de mudar a posição deles, né? De não mais acreditar nessa ordem que eles mesmos criaram, né? E o que você tem, assim, de importante? Quando você tinha lá na década de 70, aí a gente vê as crises da década de 70, e aí o 80 foi aquela década, né, Brasil com dívidas, México, enfim. E aí você tem o que ali? Todos os países tinham uma dependência estrutural dos Estados Unidos. O Japão, que estava lá fazendo carro, fazendo eletrônicos e tal, e a Alemanha, que era um gigante, que, como disse, atribuem essa frase a Margaret Thatcher, não sei se é de fato, mas parece que ela teria dito que o mundo derrubou a Alemanha 2 vezes e os alemães estavam fungando no cangote da Inglaterra de novo, né, ou dos países ocidentais. Então, isso representava o quê? 2 gigantes, economicamente falando, e que aí estariam jogando esse jogo aqui nas instituições, no GATT, era ainda o GATT. E aí, o que você tem em 2000, a partir de 2001? Você tem a China. E aí, qual a diferença entre China e Japão? Pô, tá tudo lá na Ásia, não é tudo igual? O Japão não tem armas. O Japão não tem poder bélico. Ele depende dos Estados Unidos. Ele tem bases, as bases americanas estão lá dentro. Aí você tem uma China que está no Conselho de Segurança da ONU. Depois a gente vai talvez conversar sobre isso. Está lá, a PIDA tem poder de veto e está desenvolvendo suas armas. É um gigante que não mais produz produtos de segunda categoria, conforme muita gente colocou essa pecha neles. Há muito tempo que eles já saíram. Eu estive lá visitando o país. É realmente algo assim que você pensa, isso daqui não vai deixar espaço para ninguém no futuro. E o futuro amanhã, né? O futuro hoje. Então, você tem aí a China, quando ela entra nessas negociações, é um peso muito pesado. De fato, porque ela tem uma independência econômica, porque ela consegue hoje produzir, ela quer ser parceira dos Estados Unidos. Claro, ela está se aproveitando disso, ela ganha também com isso, mas ela também está pagando um preço para isso, né? A gente vê lá hoje pelo menos 600 milhões de pessoas que vivem na pobreza, na miséria. Então, ela precisa resolver os seus problemas internos, é claro. Mas ela está aqui, então isso é uma forma que ela fez, a estratégia econômica que ela fez de inserção internacional. Então, aí você tem essa diferença. A China, ela entra nessas negociações e ela fala, não, peraí, eu quero ganha-ganha. Ah, mas esse discurso de ganha-ganha, todos os países têm interesses econômicos, todos têm seus interesses, todos têm seus problemas para resolver e seriam legítimos ele falar assim, esse é o interesse que eu tenho, legítimo porque eu tenho que resolver o meu problema lá em casa. Agora, eu preciso ganhar alguma coisa, porque eu também tenho que voltar para casa e dizer, eu ganhei isso. Ah, mas a China é comunista, né? O sistema, né? É um partido só e não é democracia. Escuta, tem uns 600 milhões eu estou falando esse número, mas depois eu teria que checar isso. Mas, enfim, tem um número muito grande. Já foi 800 milhões, que já tirou muita gente dessa linha, já inseriu dentro do sistema doméstico, econômico doméstico, né? Mas ainda tem muito para resolver. E aí a China fala assim, não, eu não vou só perder. E ela pagou os 15 anos de negociação para ela entrar na Organização Mundial do Comércio, a gente ficar nessa organização, ela pagou um preço muito alto. E ela está dizendo agora eu quero negociar as regras. Eu não vou ser um tomador de regras, né? Porque nas negociações internacionais tem o agenda setter, quem faz a agenda, quem pauta as reuniões e pauta os termos e condições, e quem só vai assinar e vai aderir àquilo, né? E vai se ajustar àquilo né, obedecer àquelas regras que foram negociadas. Entende? Então você tem um ator que agora é muito diferente. E esse ator, ele vai se juntando, já que esse sistema não está funcionando, então a gente vai para outros trilhos, porque o comércio internacional também vai por outros trilhos. Ele vai pelo trilho bilateral, ele vai pelo trilho regional, de acordos regionais, de coalizões regionais, e ele vai pelo trilho unilateral, que não é uma novidade. A novidade com o Trump e o tarifaço é que ele escalou num nível que
a gente não estava vendo, ou assim, não tem registros, né, recentes disso. Então, essa é a grande diferença. Então, respondendo, é isso. A China, ela entrou, ela é um fator de mudança muito, muito específica e que provavelmente não vamos voltar, vamos retornar aos tempos antigos. Professora, não tão antigos. sim. Agora, para a gente ampliar um pouquinho, eu queria falar sobre ONU, né? A organização internacional aí, né, que tem essa missão aí de atuar na resolução de conflitos internacionais. A gente tem visto aí 2 conflitos, né? Ucrânia e Palestina. E a gente tem visto também uma paralisia geral da ONU, e, enfim, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa governança da ONU, por que desse enfraquecimento, se tem essa questão também parecida com a OMC ou não, enfim, queria também uma avaliação, se a senhora concorda, né, também que a ONU realmente está com um órgão bastante enfraquecido. A ONU, ela é uma história assim já antiga, né? Então, assim, é uma das instituições do pós-guerra. Ela propriamente para estabelecer uma ordem, né? E ser esse espaço de diálogo para os países não irem às vias de fato, para resolver os seus conflitos na base das armas, né? Então ela vem com esse espírito, imbuída desse propósito, né? De segurança, de garantir a segurança. Agora, o que tem de problema? E não é igual ao OMC, depois a gente pode diferenciar. Então, a ONU, ela é um organismo que inclui todos os países, né? Do sistema internacional. Agora, ela tem um problema de governança, é um problema estrutural. É um problema que, em tese, todos os países participantes da ONU, eles têm o direito de exercer a sua soberania, então eles são independentes, mas alguns têm mais soberania do que outros, né? E aí a gente vê esse Conselho de Segurança da ONU, com 5 integrantes, que não por acaso são as potências, né? Tirando as outras potências, Japão e Alemanha, por motivos de terem se envolvido, né? A ONU é resultante desse acordo pós-guerra, então eles tiveram que abrir mão de suas armas, então eles não poderiam participar desse Conselho de Segurança da ONU, porque é o Conselho de Segurança, olha o nome como diz, né? Então você tem ali esses países que toda vez que tem que resolver um conflito armado ou um conflito de emergência humanitária, esses 5 podem vetar. Um desses 5 pode vetar. Um único vai dizer para o mundo, não vou acabar com essa guerra, eu não vou acabar com esse conflito. E conflito internacional, quando acaba a Guerra Fria, né, no comecinho da década de 90, finalzinho de 80 para 90, você tem ali, olha, agora o mundo vai ser só de paz. Olha, os Estados Unidos estavam no auge do neoliberalismo, dando as regras econômicas e também as regras de segurança, como sempre, e estava dizendo assim, não vai ter mais conflito. Mas aí ele começa a colocar conflitos internacionais que não eram mais assim, um país provocou o outro. Havia muitas intervenções. Os Estados Unidos se achou no direito de fazer muitas intervenções, que era para aplacar uma guerra civil, né, resolver uma questão, mas eram questões internas e tinham essas intervenções. Então, aí você vai vendo que a ONU vai ficando cada vez mais ineficiente, vamos dizer assim, ineficaz no seu propósito de garantir a segurança, né? De bancar que, olha, vamos terminar com a guerra. Isso nos faz, vamos sentar aqui e vamos negociar. Então, é o fórum diplomático, os países estão ali, mas na hora que tem que fazer a resolução, pode até ser escrita pelos países da ONU, mas ela não vai ser implementada. E ela não vai ser implementada porque tem um veto. E aí a gente vai ver em várias questões, né, que a ONU que não deu conta de resolver. A gente vai ter na década de 90 Ruanda, um genocídio, em 100 dias, 800 mil pessoas foram mortas numa guerra civil. Quer dizer, tem o filme, né, Hotel Ruanda, se vocês não assistiram, assistam, porque vale a pena. É muita coisa, é muita violência, né, naquele momento. E aí você tem o quê? Uma dificuldade desses entes, então essa estrutura decisória
que ela é compacta demais, ela é restrita a essas 5 potências, não se admite uma reforma, porque poderia haver uma reforma, não se leva adiante seriamente uma negociação para reforma, pelo menos para você colocar mais países ali, o que também não resolveria tudo, né? Porque aí vão entrar mais 5, né? Mais 6, o que entre um número, se você tem, né, um sistema internacional com todos os países do globo, então nunca vai ser representativo o suficiente, né? Mas veja, precisaria ter minimamente uma reforma. E você não tem. Então, o problema da ONU de ineficácia, a gente vai ver que desde sempre, desde que ela foi montada, já esbarrava nesse tipo de conflito. E continua. Então, isso não teve um ponto de inflexão. O que a gente vai vendo é que a história ela vai mostrando pra gente que aquilo não vai funcionar nunca, né? Infelizmente, por mais que a gente deposite todas as nossas esperanças naquilo, e eu sou muito otimista, eu tenho sempre muita esperança de que o mundo possa encontrar meios ainda de resolver os conflitos de forma pacífica, mas é muito difícil você pensar nisso, né? De como que sairia um acordo, de onde sairia, né? Quem seria o norteador disso, o líder, porque você precisa ter um líder para fazer isso. E quando você não tem esse líder, e aí você vai, né? A gente teve a guerra da Síria, a gente teve Iraque. A gente teve Iraque em 2003, com uma resolução, então, Ruanda em 94, aí os Estados Unidos disseram que não iam se envolver, porque eles já tinham se envolvido na África, na Somália, e aí foi muito criticado, teve problema interno, doméstico, porque eles também têm que resolver as questões domésticas dele, e aí assim, não vamos fazer, aquilo demorou, quando demorou 800 mil pessoas morreram, né? Então, aí você tem depois, Iraque, 2003, com o governo dos Estados Unidos, na época era o George W. Bush, que é o Bush filho, fazendo uma invasão totalmente contra o que tinha sido negociado, o que tinha sido dialogado ali, né, construído, não cumpre a resolução que deveria cumprir e vai, ao contrário, né, vai e faz a invasão, resolve por conta própria, com seus próprios meios, mas também com seus próprios princípios e com seus próprios interesses econômicos, né? E aí você vai, assim, colecionando, né, casos que realmente levam para isso, né, para essa ineficácia. E não é igual porque isso na verdade na OMC você tem um corpo jurídico, e esse corpo jurídico, gostemos ou não, são de árbitros e eles estariam isentos, né, e são neutros para resolver aquela causa, aquele conflito econômico. No caso da ONU, não, você tem um Conselho de Segurança que é cativo, né? Aquela cadeira é cativa. Ninguém senta ali, além dos 5, né? Estados Unidos, as grandes potências, Estados Unidos, China, Rússia e Inglaterra, né? Na Inglaterra, Grã-Bretanha e França. Então, não muda nada. E todo mundo fica impaciente. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo, as guerras estão aí. A gente, né, pode falar de outras guerras agora no momento. Então, como é que isso se resolve, né? E tem uma outra questão também, que é a questão climática, né, professora? Que a ONU também deveria ter um papel aí, enfim, né? Como que a senhora avalia isso? Dessa questão dessa emergência climática e das mudanças climáticas. Exatamente. A questão climática, ela é tratada também, vamos pensar assim como a segurança, a paz, ela seria um bem comum, ou um objetivo que todos os países vão buscar, a questão climática também é uma preocupação de todos. Essa ideia de você diminuir o aquecimento climático, né, de você controlar tudo isso, seria para a sobrevivência do próprio homem. Então, é uma questão de segurança, vai para a segurança, mas só por outras vias, né? Então, não exatamente de arma, mas aquela, supostamente, um ganho econômico vai levar a isso. Então, mais uma vez, quando você tem um objetivo comum e você não tem um organismo que possa exercer
o poder de enforcement, que a gente chama em inglês, né, que é o poder de coerção, o poder de fazer cumprir o acordo. Se você não tem isso, esse poder de fazer cumprir o acordo que foi feito, não adianta fazer um monte de protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris, não adianta, porque, na verdade, existe ali, esse acordo, ele funciona em função da vontade dos integrantes. E quando um integrante fala, eu não vou fazer, eu não vou cumprir, eu vou trair, isso pode acontecer. E aí, qual é a penalidade que ele sofre para isso? Ah, tem um custo político. Sim, tem um custo político, eu não tenho dúvida disso. Mas para países que não estão se importando com o custo político, talvez tenha que mexer no bolso. E se você não tem como mexer no bolso, aí você realmente não vai... Você não consegue ali um resultado. Então, aí vem a ineficiência. Então, a ONU, quando ela coordena as COPs, né, a Conferência das Partes, o Brasil vai sediar agora, né, esse ano, uma COP aqui, é muito importante. É claro que isso tem valor, desde que os países estão na mesa de negociação, obviamente isso tem valor. Agora, é para não cumprir? Ah, para que fica gastando tanto dinheiro? Aí tem governo que não vem, os governos agora nacionalistas, os governos de extrema-direita não participam. Porque você tem que fazer acordos e aí você tem que abrir mão de certa coisa. Você fazer a transferência energética, o acordo de transferência energética, ele é muito importante. Só que ele não traz ganhos agora. Ele traz ganhos para depois. Então, esse governo que ele está se sustentando por uma base eleitoral que quer ver ganhos imediatos, os curto-prazistas, ele sabe o que ele vai fazer? Não vai fazer. Então, nesse sentido... Agora, eu queria voltar, não sei se você vai retomar, mas eu queria voltar para falar, eu citei os casos da ONU, no caso de segurança, né, citei os casos das guerras de 90, né, e começo de 2000, mas a gente tem agora a Ucrânia e a gente tem agora Gaza, né? Então, a mesma coisa acontece aqui, porque quando você vai decidir algo, vamos colocar um ponto final nessa guerra, e quem é que vai ceder o quê? Toda vez que o documento é construído, que vai se chegando, pelo menos a gente pelo menos já sabe no que a gente concorda, depois a gente faz o que discorda, vamos por partes negociando. Não tem por quê, porque você tem sempre um, então você vai ter a Rússia fazendo veto, né, vetando, mas aí na questão de Gaza, na questão da Palestina, a ONU nunca conseguiu resolver a questão da Palestina. E o que você tem? Você tem uma comunhão, né, entre Estados Unidos e Israel, porque toda vez que isso afeta o interesse de Israel não tem interesse nenhum em fazer essa concessão. Estados Unidos não vão comprar uma briga com esse seu aliado. Então você veja que a ONU não vai dar conta de resolver isso, né? Por mais que se tenha boa vontade, por mais que se espere isso, do jeito que nessa estrutura, nesse modelo de governança, de gestão, não sai nenhuma Caberia coisa. uma reforma, né, professora? Caberia uma reforma, necessitaríamos de uma reforma, de ver uma reforma nisso. O Brasil é um dos países que mais faz campanha para que haja essa reforma. Ah, mas o Brasil está fazendo uma campanha que ele tem interesse. Sim, tem interesse, sim, o Brasil quer sentar no Conselho de Segurança da ONU, mas não é só por isso. É por uma questão mesmo de você... pelo menos abriu um pouquinho para que geopoliticamente mudou, o mundo não é mais o mundo do pós-guerra né, não é mais pós-45. Então, o que você tem para resolver? Com que instrumentos você tem para resolver? Não dá para fazer a reforma perfeita, mas pelo menos vamos avançar, e isso daí a gente não está vendo nenhum sinal de que isso avance. Será que tem que acontecer uma catástrofe para que isso, né? Eu espero que não. Eu espero que os homens de bom senso prevaleçam, né? Os adultos fiquem na sala e saiam as crianças birrentas. Professora, num contexto mais amplo, a senhora já citou a questão do multilateralismo, né? Eu queria abordar um pouquinho esse conceito, né? Eu acho que ele vai um pouquinho para o lado mais econômico, né? Mas, assim, alguns analistas... tem colocado toda essa falência desses organismos, principalmente da OMC, né, dizendo que isso faz parte de uma crise maior, que seria uma crise do multilateralismo, né? Queria saber se a senhora concorda com isso,
né? E também para a senhora explicar para o nosso público o que seria esse multilateralismo, enfim, o que é o entendimento desse conceito mesmo, tá? Então, o multilateralismo é um princípio, né? É um princípio. Vamos pensar nas negociações entre empresas, para depois a gente levar para os países, porque gostam muito, né? Os economistas gostam muito de fazer essa equiparação, que não é isso, né? Tem muitas diferenças, mas vamos fazer aqui um exercício rapidinho. As empresas, elas negociam. As empresas estão negociando diretamente com o seu fornecedor, com o seu cliente. Então, é mais bilateral. Quando há parcerias, então tem que negociar também com os parceiros, tem que envolver os parceiros. Quando eles vão determinar regras, vão determinar, por exemplo, padrões técnicos, tem uma organização, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, já se negociou isso, hoje foi para a OMC, não, hoje está dentro da OMC, mas enfim. Então você tinha ali várias empresas ou várias instituições, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual é país, mas você tem ali associações de empresas para negociar um padrão técnico, muito bem. Essas negociações são multilaterais, que envolvem múltiplas partes, então não é bilateral, né? Então já começa aí. O multilateralismo é um princípio de cooperação, que pressupõe a cooperação, que aposta na cooperação para que haja um entendimento maior e que haja previsibilidade, menores custos, tudo aquilo que a gente já falou. E esse multilateralismo, ele foi apresentado pelos Estados Unidos porque tinha interesses econômicos nisso, eles estavam ganhando, né? Mas eles também falaram, vem todo mundo, vamos negociar. Era aquele modelo bilateralização, teria levado à guerra, então nós vamos fazer a multilateralização. Nós vamos determinar aqui algumas regras. Então, é um princípio baseado, né, ou que pressupõe a cooperação baseado em normas, em regras. O que é negociado não sai caro, né, assim que dizem. Então, o multilateralismo está dentro dessa ideia, né? E ele funcionou na parte econômica, e aí em outras questões, questões de desarmamento, por exemplo, funcionou em algumas épocas, né? Claro que envolvendo ali menos gente, mas veja, a ideia principal dentro disso é que você vai cooperar, que vai ajudar a coordenar, né? Então, levar ou evitar algum problema, resolver algum problema, então é um solucionador de problemas. Porque a gente está dizendo que o mundo é muito cheio de atritos. As relações internacionais, elas são repletas de atritos. Se estranham, as empresas se estranham. Como é que você resolve? Você resolve pelos tribunais. Ali dentro você então tem instituições que foram criadas para serem conduzidas com base nesse princípio da cooperação, né, então multilateral, porque múltiplas partes envolvidas, e de acordo com essas normas, né, todas. E essas instituições, elas funcionam até determinado ponto. Uhum. Quando, você pode dizer assim, dentro das relações internacionais, da área de relações internacionais, você tem uma linha doutrinária, você tem uma corrente teórica que vai dizer, não tem cooperação. Não existe. A cooperação, ela é instável por natureza, porque a natureza do homem, assim como é a natureza dos estados, é de não cooperar, é conflituosa. Por que é conflituosa? Só porque ele gosta de briga? Não é porque ele gosta de briga, é porque ele está preocupado com a sua própria segurança. Então, se ele está preocupado com a sua própria segurança, ele se arma. Quando ele se arma, o vizinho também se arma, e o outro também se arma, e aí todo mundo está armado até os dentes. E aí, deu algum desentendimento ali, tem um tiro e aí tudo começa. Ou aperta um botão, né, que é pior ainda. Então, você tem ali essa base institucional que servir de fórum baseado nesse princípio e as partes resolveriam as suas questões ali dentro. Essa linha das relações internacionais que defende isso é conhecida como liberalismo. Uhum. Mas você tem a outra linha, que é essa linha que não acredita na cooperação, que não acredita nas instituições, a não ser para ser instrumento de poder. Então, é mais um instrumento de poder, não é só as armas, mas olha, eu vou dentro da ONU,
vou fazer meu discurso político e eu vou fazer com que as coisas sejam do meu jeito. Eu vou escrever as regras, eu vou dar as cartas. Então, veja, eu não sei se eu consegui responder, sim. né, para não alongar tanto. A gente viu a importância desse multilateralismo, queria saber, né, nessa questão da pandemia, né, professora? E aí temos outra organização aí, porque é uma questão que todos os países tinham que colaborar, né, para a gente não disseminar o vírus, né? Não sei se daria para a gente fazer essa conexão também. Exatamente. E aí você tocou num ponto muito importante, que é a saúde. Então, se a gente pensar que o clima não é tão imediato e que a gente poderia atrasar um pouco ou ir de carona, sabe, no que os outros estão bancando, na saúde, a gente viu agora com a pandemia, recentemente, a urgência, a importância dessa organização. Porque o que é a Organização Mundial da Saúde? Ela, dentro desse princípio de cooperação, de multilateralismo, de coordenação entre esses vários países, e aí teria que ter uma liderança, mais uma vez, a liderança é muito importante nesses órgãos, né? Desde que ela não seja baseada numa imposição de cima para baixo, mas que ela seja realmente de cooperativa, que ela seja baseada, né, ou conduzida, orientada pela política de inclusão, não pela política de exclusão. O que a gente viu na OMS? Uma falta de coordenação geral com relação à vacina. Então, no começo, né, foi todos aqueles desencontros, os Estados Unidos de Trump, do presidente Donald Trump naquele momento, acusando a China de que a China seria responsável pela transmissão do vírus e que não teria comunicado adequadamente, porque a organização faz isso, ela é o fórum que vai juntar as pessoas, que vai... Olha só como tem poder, a própria instituição tem poder, ela tem muitas informações, ela tem informação de políticas de todos os países, as políticas de saúde de todos os países. E aí, supostamente, a China estaria sonegando, não estaria dando informações sobre a sua política de saúde ou como ela estaria administrando aquele problema naquele momento, disse que não tinha nada daquilo. Então, veja, a OMS, ela falha nesse seu objetivo principal, né, nessa sua missão, que é garantir a saúde da população, da humanidade, né? Nós estamos falando. E aí você tem um desencontro ali, porque não funcionou como cooperação, não funcionou como órgão coordenador, não funcionou como órgão comunicador geral, e essa comunicação eficiente. E aí você, até se ajustar tudo isso, você vai ter, aí a gente viu como funcionou, né, a COVAX. Então, o que você tem ali? Ali conseguiram chegar no momento de coordenação e as coisas funcionaram, porque, veja, quando você tem um mundo que ele é jogado à própria sorte, a lei do mais forte, como você falou, né, o poder é o que vai orientar tudo isso e que vai definir o segmento do mundo, os cursos do mundo. O que você tem ali? Você tem os países que estão ficando para fora. E esses países são justamente os que onde mais morreu gente, né? Então, veja, a OMS provou que a cooperação ela é necessária, ela é urgente, mas também provou que pode dar tudo muito errado quando você tem um país que, com todo o recurso que teve, não fez o seu papel. Né? Então tá abrindo um vácuo. A gente não sabe, porque isso vai dar muita briga ainda, né? Então, em todos os setores, se a gente pegar a saúde, se a gente pegar o comércio, se a gente pegar a segurança, se a gente pegar o meio ambiente. Então, são todos temas, são todas questões que precisam dessa coordenação, precisam dessa cooperação, com todos os defeitos que tem essa estrutura, com todos os problemas que tem ainda de não ser devidamente representativo, né? Eu acho que é isso que é a grande falha. Não sei se eu consegui te responder assim de um modo geral, para não entrar nas coisas técnicas, porque se a gente entra muito nos detalhes técnicos. Daria para a gente fazer um outro programa, né, professora? Tá bom. Nossa discussão vai chegando ao fim, tá? Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco. Muito obrigada. Eu acho que é sempre bom. Como eu disse, eu sou aqui da Unicamp, né? Fiz mestrado e doutorado aqui, tenho um carinho muito grande, me sinto muito em casa, e então eu tô aqui, pode contar comigo, se eu puder cooperar com outras coisas, não é sempre que dá tempo, né? Mas eu tô, eu quero colaborar
por falar em colaboração e cooperação, eu quero contribuir aí com a TV Unicamp, né, com a comunicação aqui da Unicamp. Tá ótimo. Eu queria agradecer também a nossa equipe técnica, João Ricardo Boi, na direção de imagens, Bruno Piato nas imagens e Kleber Casablanca na edição. E para você que nos acompanhou até aqui, também o nosso muito obrigado. Tchau.